Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Dealer Talks, podcast que fala sobre o mercado de áudio e vídeo, soluções, tudo sobre esse mercado, né? E hoje, como sempre, trazendo aqui pessoas que têm experiência, que conhecem bem, que já trabalham com isso há muitos anos, né? O nosso grande amigo, bem-vindo, Didier Cunha. Tudo bem, Didier? Tudo ótimo. Tranquilo? Chega mais pertinho aqui do microfone. Obrigado. Beleza. Boa Legal. tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe, a pessoa vai assistir sob demanda, né? Pois é. Áudio e vídeo é um mundo, né? É um mundo de informações. Eu falo que é mais do que um mundo, é um universo. Porque, não tem limite, né? Acho que é uma indústria muito extensa, muito ampla e que as possibilidades são tão diversas e vastas que limitar um mundo seria reduzir o tamanho do nosso Falar mundo. nisso, quantos anos você já está trabalhando aí, né, nesse mercado? Rapaz, tem tempo, viu? Eu comecei em 99. Apesar de ser muito jovem, eu tenho uma certa história. Eu tenho uma certa história de vida. Então, contabilizando hoje, né, dão aí 23 anos já de carreira. Foi a tua né? única área que você trabalhou até hoje? Eu dei uma sorte enorme, cara, que quando eu devia ter uns 2 anos, eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero trabalhar com áudio e vídeo. E aí eu comecei em 99. Não, sacanagem. Mas na verdade foi assim, eu tem um ditado chinês, cara, que eu gosto muito, que chama assim, feliz é aquele que faz o que gosta, porque dele não precisa trabalhar. Com certeza. E isso sempre me acompanhou, assim, é uma coisa que desde que eu me lembro de existir, mantra. eu lembro dessa frase e eu sempre me orientei a isso, a buscar algo que eu gostasse de fazer. A música, assim, aconteceu de uma forma meio... assim, não foi programada, eu não sou músico, eu não sou... eu até sou muito ruim de ritmo, inclusive, sou mega desafinado, nem assoviar no tom eu consigo. Sim. Mas eu gostava daquele mundo e eu comecei de uma forma assim meio inesperada e meio surpreendente, porque minha família é do Sul, né? Eu sou gaúcho, e meu pai é de Goiânia e eu todo verão passava férias com ele. E ele tinha uma casa, cara, cada ano ele tinha um tipo de negócio, ele era um empreendedor, ele e o meu tio. Sim. Cada ano eles tinham um tipo de negócio diferente. Então, num ano era uma pizzaria, no outro um restaurante, num determinado ano era uma escola de música. E lá eles queriam montar um home studio e eu saí com eles para a gente comprar os equipamentos. Me lembro de, na época, ir comprar uma mesa da Behringer, uma Holland, uma VS, umas caixas NS10, assim, que era... Imagina, naquela época era, acho que em 98, Top de por aí, linha. mais ou menos. Era algo, assim, bem importante, bem relevante, né? E naquela época eu já era adolescente, assim, e minha mãe achou que eu tinha que trabalhar, né? Porque estava me desocupando demais, vamos dizer assim. Sim. Casualmente rolou uma conexão assim de, vou te arrumar alguma coisa para você fazer então. Então tive o meu tio, primo, Marco, que era um engenheiro civil e ele tinha uma empresa de engenharia civil. E fui ter uma entrevista com ele falou, cara, não vou te dar um trampo de office boy, de uma coisa assim meio não vai te agregar em nada, mas me diz o que você gosta de fazer. E aí volta aquela pergunta da frase do feliz é aquele que faz o que gosta. Então eu fiquei pensando, por que eu gosto de fazer? Cara, eu fiz quase nada na minha vida até hoje, né? Então, mas olha, lá no meu tio foi legal aquela história lá na casa do meu pai. Cara, acho que eu gosto de música. Acho que, assim, estúdio, gostei desse negócio, de me envolver com isso. Ele falou, tem um meu grande amigo de Santa Rosa, que era o Marcelo Corsetti, um guitarrista de música instrumental lá, também de Santa Rosa, que é da onde é a minha família. Eu vou te apresentar ele. E eu comecei a frequentar o estúdio do Marcelo Corsetti, que chama Tech Audio. E ele falou, pode vir, fica acompanhando aí e tal. Na época eu me lembro que estava rolando uma gravação da Cidadão Kane, que é uma banda que ficou relativamente conhecida no mercado nacional. Sim. E eles estavam gravando, né? E eu, enfim, estava lá, quando eu olhei aquela mesa de som, era uma mesa de 32 canais, né? Uhum. E eu olhei aquele negócio assim, eu falei, nossa, velho, quanto botão, velho. Nunca vou conseguir entender o que cada botãozinho desses faz, né? Aí o cara já falou, era uma grande evolução, né? Porque a gente estava conversando aqui sobre... Eu tinha assistido o filme do Elvis e ele comenta lá que tinha no máximo 3 a 4 canais para gravar. Sim. Já tinha 32 nessa época, né? Sim, aquele estúdio era o melhor estúdio do sul do Brasil, na época, né?
Então, assim, estava num período de transição também da tecnologia, saindo da tecnologia analógica, né, de gravação em fita, e indo para gravação digital, com os primeiros ADATs, que eram tipo fitas de videocassete, e o início do Pro Tools, né, naquela época. Mas quando eu olhei para essa mesa, eu não vi o computador, não vi as outras máquinas, eu só olhei aquela mesa, que era grande, era maior do que essa mesa aqui, e falei, cara, quanto botão, como é que você vai saber tudo isso, né? Softwares, né, de produção de banda, de música, gravação profissional e que está aí até hoje. O Pro Tools é o líder de mercado. De uma máquina específica, né? Você tinha que sincronizar você tinha que entrar com isso para dentro do sistema. Então poderia ser via fibra ótica, poderia ser via aí eles tinham os próprios hardwares deles que se conectavam ao computador. Cara, era meio que um tanque de guerra o negócio, assim. Eu já vi algumas fotos. Mas aí os caras estavam gravando uma música e a baterista não acertava o tom da música, né? Não estava acertando o take. Numa hora, e assim, tinha uma caixa de som entre eu e a baterista, ela nem me via. Mas num determinado momento o produtor virou para trás e falou, você conhece a Paulinha? Eu nem sabia que a Paulinha era a baterista, né? A Paula Nosari. E eu falei, não conheço não. Ele falou, pô, então você pode sair da sala que eu acho que você está atrapalhando, cara, a gravação. Porque assim, o ambiente de gravação dentro de um estúdio é um ambiente onde você está criando uma obra. E é um ambiente muito íntimo, onde você tem que ter um entrosamento, acontece uma certa mágica ali naquele momento. E realmente um intruso, um outsider ali, ele causa um desconforto. Um desconforto, uma estranheza. Mesmo que ela não tivesse me vindo, eu acabei tomando a culpa. Bom, eu fui lá pro dono do estúdio e falei, cara, acho que eu estou atrapalhando aqui o negócio. Ele falou, cara, não, na verdade não, cara. Você não está afim de voltar efetivado a partir de segunda-feira, porque o cara que trabalhava aqui, o cara era testemunho de Jeová, não podia trabalhar final de semana nem madrugada. Falei, mas surgiu essa vaga aí, final de semana e madrugada. Tá afim? Falei, pô, tô dentro. Então eu trabalhava num período de 8 horas da noite às 6 horas da manhã, às 7 horas eu chegava em casa e ia para operando áudio, a mesa. Assistente de estúdio. Então eu fazia do cafezinho ao relatório, a limpeza, guarda, monta, desmonta, enrola cabo, faço, né, o serviço de assistente mesmo. E na sequência eu comecei. Então eu chegava às 7 horas da manhã em casa, às 8 eu ia para a escola, voltava meio-dia, dormia de tarde. Voltava para o estúdio, fiz isso mais de um ano, assim, durante todo o meu segundo grau na escola, com 16 anos, eu estava já entrando no universo musical. Então foi assim que eu comecei, na verdade. E aí foi paixão à primeira vista, não saiu mais da área, né? Nunca mais saí de dentro do estúdio, trabalhei lá durante vários anos. Aí, curiosamente, é outra história curiosa, porque eu sempre fui muito assim... não é que eu sou entrão, mas assim, eu me jogava nas paradas. Por exemplo, tinha uma banda lá... Era um cara interessado. Tinha uma banda lá que estava gravando, que era o Charles Master, que era o cantor do TNT, né? Que também foi uma banda que teve uma certa expressão nos anos 80 no Brasil. E o cara estava gravando o disco lá e, de repente, o empresário dele falou, pô, velho, a gente vai ter um show no final de semana, você tá afim de ir lá operar um monitor pra gente e tal? Eu nunca tinha saído do estúdio, nunca tinha ido pra estrada. Sim. Aí eu falei, pô, cara, eu nunca fiz isso, mas porra, tô afim, vambora. Aí eu era assistente de um técnico, né? Eu cheguei pro técnico, que era o Fernando de Menor, e falei para ele, ô, Jimmy, o que você acha, cara? Os caras me convidaram para ir lá fazer um trampo aí de show, lá fazer o monitor. Você acha que eu tenho alguma condição? Ele falou, nem fudendo, velho. Aí eu falei, bom, tarde demais, eu já confirmei que eu vou. Aí ele falou, velho, você é louco, velho, você tá maluco, vai dar tudo errado. Aí, velho, eu liguei para um... Eu já tinha feito um showzinho, mas um PA uma vez, né? Antes. Especificamente o monitor fazia? O monitor era muito mais difícil. O monitor faz o retorno do palco dos músicos. Tá. Então é muito mais difícil. Você faz várias mixagens para atender o retorno do palco para o cara tá bom para poder performar para o público. Então você está lidando com o artista diretamente. Ou seja, se você mandar mal, quem está escutando o lance errado é o próprio músico, né? Quando a posição das caixas, etc, né? É uma posição, é uma posição sensível e delicada, eu diria, né? É onde normalmente o cara toma mais esporro e é mais xingado é no monitor. E aí deu certo? Cara, deu tudo certo. Assim, não, deu tudo errado, mas a culpa não foi minha. E no final das contas deu certo, segui fazendo, trampando com os caras e comecei a trabalhar com todo mundo, com várias outras pessoas lá. Então, eu sempre contei muito com o apoio dessa galera que era meus mentores, vamos dizer assim, né? Como o Renato Alcher, Glauco Minossi, Baré, de Menor, que eram os técnicos da casa, né? Sobre a coordenação do Marcelo Corsetti, que era o dono. E o Renato Alcher, por acaso, era o técnico que era sócio do Marcelo no estúdio, e ele já trabalhava com a Marina Lima no Rio. Então, quando ele estava sempre no Rio, trampando com os artistas grandes, assim, né? Até que em um determinado momento eu falei, pô, já estou no teto aqui da onde eu posso estar. Depois de 5 anos trabalhando no estúdio, né? Efetivado.
Efetivado, assim como assistente, quer dizer, né? Recebia, sei lá, R$4 por hora. Era uma parada assim. Na época até que era dinheiro. E aí eu fui para o Rio de Janeiro para fazer o curso de técnicas de gravação e produção fonográfica na Estácio, que foi o primeiro curso de... Eu queria fazer um curso de 3º grau, mas não existia um curso de engenharia de áudio. Existia um curso de engenharia acústica na UFMG, se eu não me engano. Mas eu não queria estudar acústica, eu queria entrar no áudio mesmo, né? E como não tinha uma Full Sail, não tinha um MIT, não tinha uma Berkeley aqui no Brasil, o que tinha era, assim, que dava 3º grau, que eu achava importante ter o diploma, era esse curso da Estácio, que era do Mayrton Bahia, que foi um produtor super renomado, trabalhou com Legião, Elis Regina, João Gilberto, se eu não me engano, ele era da Warner. Ele faz cursos online, Ele criou o curso de técnicas de gravação e produção fonográfica dentro da Estácio de Sá. Foi o primeiro curso voltado à produção fonográfica que era registrado pelo MEC e que, no final das contas, você saía lá formado... Com diploma. Então, na verdade, era uma desculpa para ir para o Rio, sair da casa da minha mãe, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, na verdade. O segundo é que... na verdade, era uma forma de eu estudar o que eu queria fazer e outra, atender a demanda familiar, que você precisa ter uma universidade, um diploma, uma faculdade e tal, né? Para ser alguém na vida. Curiosamente, quando eu cheguei no Rio, e aí isso já corta lá para 2004, então não era com 18, eu tinha uns 20 mais ou menos, né? Eu não conhecia ninguém e eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer o curso da Estácio e... O Renato estava no Rio, me apresentou o Clemente, que me apresentou mais outras... Aí eu comecei a conhecer muita gente. O Clemente tinha um estúdio, Clemente Magalhães, e o Renato trabalhava muito com ele. E o Renato me passava as coisas que ele não queria fazer. Tipo, putz, tem que editar um DVD da Martinalha, todo o áudio com vídeo, um rolo de sincronismo digital que tinha que fazer dentro do Pro Tools, já sincronizar áudio com vídeo em todos os takes e botar tudo no lugar e fazer um monte de edições. E eu comecei a fazer esses trampos. Então, aí eu conheci também a galera da Martinalha, comecei a conhecer um monte de gente. Nessa época... Você trabalhou com diversos artistas, né? Vários. Vamos falar primeiro dos nacionais e depois a gente fala dos internacionais. Então, aconteceu 2 coisas interessantes. Que veja que eu estava fazendo o curso de produção fonográfica para eu poder, então, virar um engenheiro de áudio em algum momento, ou então trabalhar na indústria fonográfica, né? Colocando melhor. E o que aconteceu foi o seguinte, um dia eu devia estar, sei lá, no meu 3º período, eu comecei a trabalhar eu já estava trabalhando com várias pessoas, mas eu comecei a trabalhar com o Yuka, o Marcelo Yuka, que era o baterista do Rapa. E ele tinha uma banda chamada Furto, Frente Urbana de Trabalho Organizado. E tinha toda uma galera lá e eu fazia o PA da banda. E a técnica de monitor era a Daniela Pastori, que era minha professora de Pro Tools na faculdade. Só que eu já trabalhava com Pro Tools há quase 10 anos, ou sei lá, uns 6 anos pelo menos. Então eu manjava muito de Pro Tools. Talvez até tanto quanto ou mais do que ela. Ou seja, eu fiz um acordo com ela que eu não precisava ir na aula, porque, ir lá para aprender a criar uma sessão, eu fazia isso com o pé nas costas. Então, eu tinha outras coisas, já trabalhos para fazer, que eu não podia fazer. Num determinado momento, eu tive uma gravação com o Chico Buarque, cara, num estúdio, e caía no dia de uma prova. E um dia eu cheguei para o Mayrton, que era o coordenador do curso, e falei, pô, velho, cara, o negócio é o seguinte, Mayrton, a prova cai, sei lá, na quarta-feira. Cara, quarta-feira tem uma gravação com o Chico Buarque. Preciso que você me ajude aí, cara, porque a prova era de técnicas de gravação. Olha que curioso. Aí eu falei, o negócio é o seguinte, essa prova aqui é para me formar, para um dia eu estar graduado, para eu ter conhecimento, para um dia eu poder gravar o Chico Buarque. Bom, eu vou gravar o Chico Buarque na quarta-feira. Então, velho, me ajuda aí com a prova. Ele falou, você vai ter que fazer uma escolha. Eu falei, então a escolha está feita, é o Chico. Né? Tipo, não ia escolher a prova. Me aconteceu isso numa vez e numa outra vez eu tive uma turnê com o Gabriel Pensador também fora do Brasil e aconteceu a mesma coisa, era semana de provas, tinha que escolher, eu acabei reprovando em 2 cadeiras porque eu optei por fazer uma turnê nos Estados Unidos com o Gabriel Pensador ao invés de fazer a minha prova de, sei lá, história musical. Na turnê? Com o Gabriel eu fiz... então, aí só para voltar um pouquinho para trás, mas eu vou chegar ali. Eu trabalhei com muita gente, né? Então, eu comecei a trabalhar... Eu também fazia outras investidas nessa época. Tinha MySpace. Não sei se vocês lembram do MySpace. Eu lembro, sim. Então, na época do MySpace, cara, eu fiz uma jogada muito legal. Era super difícil montar. Nossa. Então, mas olha só o que eu fiz. Essa que é a parte interessante. Eu sempre fui metido a fazer as coisas. Então, mas só que fazer na prática, né? Então, o que acontece? Eu consegui ler o código do MySpace, que era HTML, na verdade. Sim. Só que, assim, eu não sabia interpretar o código. Mas eu sabia que se eu colasse grupos
de outras páginas, eu conseguia tirar... Eu olhava uma página muito legal. Eu falei, cara, o player desse cara aqui é animal. Eu vou roubar o player do cara. Eu ia lá, roubava a parte do código que tinha o player, eu colava na minha página e eu montava um player personalizado da minha... Então, eu montei uma página irada minha, onde eu fomentava negócio. Aí, através da minha página, os caras que queriam vir gravar no Brasil. Uma vez eu gravei uma banda da Austrália, que estava querendo vir para o Brasil, chamada The Regurgitators. Sim. Então, os caras queriam vir gravar no Brasil. Me encontraram no MySpace, viram que eu era um engenheiro de gravação, conectaram comigo, comecei a trocar ideia com os caras, conectei eles num lugar, aluguei um apartamento para os caras, reservei um estúdio, fiz toda a gravação para os caras durante um mês, um trampo grande. E aí depois os caras voltaram, sei lá, para a Austrália para mixar lá o trabalho, que foi todo gravado no Brasil, com a minha produção, com o meu... Olha, legal. Então eu fazia muito dessas coisas. E nessa época, os artistas estavam começando a fazer as suas páginas de MySpace e ninguém sabia fazer. Então eu fiz a do Gabriel Pensador, fiz da Dani Carlos, fiz da Martinalha, fiz da Thaís Gulim, fiz de uma... ganhar um dinheirinho nessa época. Cara, eu não ganhava dinheiro, mas eu fazia, mas isso me promovia, assim. Eu já era meio empreendedor, assim, e você sabe, né? O freelancer tem que ficar se vendendo o seu peixe diariamente para você... reinventando sempre, né? Para você estar sempre em evidência, né? Acho que assim... Por que eu vou chamar você ou eu para trabalhar? Bom, com quem que eu tenho mais afinidade? Os dois são bons. Com quem eu tenho mais afinidade? Pô, o cara é legal, o cara é gente boa. Chama ele. Eu sempre procurei tentar ir por esse lado, né? Eu acho que nesse mercado da música, não tenho certeza, que essa questão ela é muito importante, né? A pessoa, a personalidade dela, educação, etc., é uma pessoa querida, né? Isso aí conta bastante, né? Porque não é fácil você viajar com uma pessoa desagradável, tá ali num mês gravando, por exemplo. E não é só viajar. Pessoa, às vezes você está dentro de uma sala de gravação, que é do tamanho dessa salinha que a gente está aqui, você passa pessoa... um mês dentro dessa sala. Então, se a pessoa é desagradável, realmente fica desconfortável. Trabalho, né? Total. Então, nessa época também eu comecei a trabalhar de assistente no estúdio do Celso Fonseca, que era guitarrista do Gilberto Gil. Ele era sócio do Gil num estúdio, lá no Leblon, chamava Geleia Geral. Eu comecei a fazer vários trabalhos de assistente lá. Num desses trampos eu acabei fazendo alguns trabalhos para bastante gente de fora, porque ele trabalhava assim, ele era um cara muito conhecido como produtor musical. Então, sei lá, bandas e artistas da Europa, da Itália, vinham bastante para o Brasil. E acabei também conhecendo toda essa galera mais barra pesada, assim, mais fodão, assim, da música, né? Aquela galera que acompanha o Chico, que acompanha o Gil, que acompanha o Caetano, assim, músicos de alto nível e de primeira linha, né, brasileira, assim, com uma história muito ampla na MPB. Então, comecei a trabalhar bastante com MPB, com samba, e aí conheci a Bebel Gilberto, comecei a trabalhar com a Martinalha também. E aí, curiosamente, foi assim, ó, a minha primeira ida para fora, eu estava no estúdio, me ligou a Marcinha, que era empresária da Martinalha, e me falou assim, Didier, você tem passaporte? Eu falei assim, não tenho. Não, na verdade foi assim, você está disponível o mês que vem, daqui 15 dias? Eu falei, tô. O que precisa? Não, a gente vai ter uma turnê assim, pequenininha, assim, Lisboa, Porto, Paris, Roma... Madrid, não sei o que, uma meia dúzia de cidades na Europa, assim, umas 10 cidades, com a Martinalha. Com a Martinalha, tá. Aí assim, você está disponível? Deixa eu olhar aqui na minha agenda. Sim. Então, o que precisa? Não, precisa fazer o passaporte e tal, me trazer ele semana que vem. Cara, não tinha nem passaporte, correria para fazer passaporte, para ir tal, não sei o que. Fiz a primeira turnê internacional, foi super legal. Minha primeira abordagem com samba, então também eu não sou um cara do samba, né? No Sul você tem muito rock e tal. 4 percussionistas, percussão pra caralho, difícil de fazer o negócio. Mas eu tive bastante apoio, assim, o Leco, que era o técnico do Gil na época, trabalhava com a Martinalha também. Ele me ajudou a fazer essa transição. Quando eu cheguei na Europa, lá no meu primeiro show, que era um festival latino-americano na Itália, em Milão, o cara me ajudou também, porque assim, eu tava meio perdido com o negócio todo, né? Conhecendo a banda, meu primeiro show lá fora com os caras, então eu nem conhecia a banda direito. E bom, deu tudo certo. Quando eu voltei, na sequência, uns 6 meses depois, o Gabriel Pensador ia fazer uma turnê nos Estados Unidos e precisavam de alguém que falasse inglês para acompanhar a turnê. Sim. E ninguém falava, nem da equipe, nem da banda, assim, mal e mal falava, e da técnica ninguém falava. Então, me contrataram para eu acompanhar a banda e para fazer a função de monitor. Só que, na verdade, nessa época, que era em 2006, eu fui e quando terminou a turnê, eu falei, então, galera, tchau. Eu fiquei. E aí eu pedi extensão do meu visto
trampei lá com umas bandas, uma empresinha de evento, onde foi uma roubada monstra, porque eu ganhava mal, eu tinha que ir vestido de terno, gravata e sapato, e eu tinha que desmontar um caminhão, operar e depois remontar o caminhão e fazer tudo sozinho junto eu e um cara. Então, tipo, era uma roubada, mas era em Manhattan. Roubada chique, né? Mas era uma roubada mesmo. Então, deve ter shows grandes. Não, mas eram eventos fechados, assim, de bandas de baile, assim, tipo, assim, sabe? De evento privado, corporativo. Então, em determinado momento, eu falei assim, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o Brasil. Sei. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a recriar a história que eu tinha deixado ali pausada. Uma pergunta curiosa. Você gravou várias bandas, vários cantores e tal, artistas. Qual que você gravou assim de forma comum? Você falou, não, isso aqui é meu dia a dia, tá? Vou gravar esse cara aqui. Não deu aquela importância e o cara estourou muito. Teve algum assim? Que você gravou, você falou, não, tô gravando aqui, mas aí depois você surpreendeu com a performance. Olha, assim, eu nunca participei de nada que foi mega mainstream, mega estrondoso sucesso, né? Porque eu sempre... a minha área de atuação ela era mais periférica nesse sentido, porque o meu nicho de mercado era o underground. Então, o underground é aquela coisa, né? Assim, muita gente boa, muita gente de talento, mas que não necessariamente acontece, não explode, não vira um grande artista. Ou então artistas que também estavam assim, tipo, ralando para se manter, para subir, para existir, para se manter, né? Como artista. Então, eu sempre... por exemplo, assim, eu nunca trabalhei... Eu tive a sorte de trabalhar com qualidade musical alta. Isso não necessariamente reflete em sucesso ou dinheiro. Ou reconhecimento claro, mundial, mas né? assim, o que eu conheci, o que eu absorvi, o que eu pude estar junto com pessoas assim que fantásticas, que tinham uma visão de mundo muito ampla, um conhecimento musical absurdo, artistas assim, sabe, no amplo teor da palavra, assim, Sei. porque... você vê, Van Gogh morreu pobre. Então, assim, tá cheio de artista que é muito talentoso, que é reconhecido depois que não tá mais aí. O talento, às vezes, não sustenta. Então, assim, eu trabalhei em coisas grandes, mas que não necessariamente... Talvez um dos projetos mais legais que eu trabalhei foi um projeto onde eu coproduzi junto com a Martinalli, chamado Aula de Samba. Era um projeto da Biscoito Fino, que é a gravadora, que, na verdade, era o seguinte. Era contar a história do Brasil através de sambas enredo. E era com uma capa do Ziraldo, então tinha lá a história do Tiradentes, o Dia do Fico. Cara, muito legal o projeto. A ideia era que ele seria distribuído nas escolas para que as crianças aprendessem a história do Brasil através de sambas enredos que eram bem famosos. Acontece que o projeto não vingou. Ele não foi para as escolas. Ele foi lançado, mas não... Sei lá, não aconteceu. É bem legal. Às vezes a música tem isso, de ter umas ideias bem bacanas, porém não vingam, né? Não decolam. Né? Exato. Mas assim, eu te digo que foi um projeto que eu fiquei bem satisfeito e feliz de participar pela questão educativa ou pelo projeto, né? Que era, pelo que se propunha a ser. Eu gravei nesse disco de Chico Buarque, Paulinho Mosca, Alcione, Fernanda Abreu, Lenine, Simone... Dona Ivone Lara, cara, muita gente. Tem gente que eu tô até me esquecendo de alguns nomes, assim, mas foi muito importante para mim, assim, estar envolvido num projeto com pessoas dessa magnitude. Porque sabe como é que é, né? Diga-me com quem antes, eu te direi quem é. Então, se você tá no meio dessa galera, você tá ali, você tá interagindo. Você é um deles, sabe? Se você chegar lá, as pessoas sabem quem você é, te respeitam, sabe? É bacana você participar. DJ, assim. fala um pouco mais, acho que você participou, claro, dessa mudança que teve do analógico, né? Do disco, do vinil e tal, pra música, pro computador, pro digital. E aí, o que as gravadoras te falavam? O que os artistas te falavam? Isso aí vai pegar, não vai? Você viveu isso de perto, né? Então, eu vi... acontece que cada nicho do mercado sofreu de uma forma diferente, eu entendo, né? Porque, por um lado, existiu uma... A divulgação ficou mais fácil. Então, mas a transição do analógico para o digital, ela tem vários impactos. Então, por exemplo, todo mundo que trabalhava na indústria fonográfica, que trabalhava com fita rolo, com sistemas analógicos, com vinil... DAT, né? De uma hora para outra, esse cara falou, velho, já não é mais você. Agora é tudo computador, digital,
ondas, arquivos, uns e zeros e uns, era bits, né? Então, não precisa mais do cara que mandasse os discos, o cara né? que era um engenheiro mesmo, antigamente... Pro Japão, pra você falou do disco do Elvis, né? Do filme do Elvis, os caras de jaleco branco, eram tipo cientistas, né? O cara não era não é assim... Então, quando eu estava no estúdio trabalhando, a gente... os caras que eram mais resistentes à mudança brincavam que... tá cheio de técnico de CorelDRAW, né? Que CorelDRAW, para quem não sabe, né? Mas era o principal programa de desenho, montagem, né? De imagem, né? Enfim, de desenho mesmo, eu acho, né? Que tinha para Windows. E, então, assim, o que isso queria dizer? Que ninguém que era muito bom assim, em computador manjava muito bem do Pro Tools, que era o software líder de mercado para gravação. Porém, não manjava muito de áudio. Quer dizer, estrutura de ganho, equalização, sonoridade, aonde colocar o microfone. Quer dizer, o microfone está bom aqui ou será que ele está bom aqui? O cara que vai estar vai estar ouvindo uma diferença enorme entre o microfone estar bem posicionado e o microfone estar mal posicionado, fora de eixo ou no eixo, né? Fora tem que saber se o microfone é unidirecional, multidirecional. Então, eu aprendi a ouvir com o ouvido, sabe? Eu ia no instrumento e fazia assim, ó. Deixa eu ver. Aonde que está o som? Aqui, ó. Então é aqui que eu tenho que botar o microfone. É onde o meu ouvido achava o lugar certo, era ali que eu direcionava. Mas então, isso do ponto de vista de quem está na parte de produção de um fonograma, de uma gravação, tem esse impacto de você mudar toda a tecnologia da noite para o dia. Sem contar que é muito caro você fazer toda essa transição. O segundo impacto é assim na própria indústria, né? Como monetizar um fonograma digital. Foi o primeiro problema, né? Aí surgiu o Napster. Não dá mais para pegar o disco, o CD, a fita cassete. Então, porque na verdade, o que acontece? A gravadora vendia plástico. Ela não vendia o fonograma, né, velho? Essa que é a verdade. Então, quando você imprime num negócio, tá, um plásticozinho que eu tô te dando... Existe algo físico para poder trocar por dinheiro. Então, mas é muito mais... Você concorda que é muito mais fácil você conseguir monetizar hardware do que software? Porque hardware você tá aqui, ó, velho. Eu te vendo uma xícara. Toma, ó. A xícara tá aqui. Agora, se eu botar alguma coisa virtual que substitui... Ó, agora é virtual. Tá, mas aí como é que eu sei? Como é que eu faço esse negócio transacionar, né? Então, eu acho que teve essa dificuldade das gravadoras, da indústria. Até pra gente entender, não só nessa área, como várias, né? O consumidor foi o primeiro que adere. E assim vai, mas o consumidor é o primeiro que adere, né? Pois é. Pô, o MP3 aí vem um playerzinho. E ainda mais, aí a gente está falando de algo que está na vida de todo mundo, quase, que é música. Que é áudio, que seja, né? É arte, né? De uma certa forma. Porque, se você pensar, isso tem um impacto lá na ponta que é assim, como... Se o cara vendia plástico e ele arrecadava dinheiro com isso, e ele pagava os artistas e toda a cadeia alimentar da indústria fonográfica com o dinheiro do plástico, agora que não tem o plástico, como é que o cara monetiza, como é que ele remunera, como é que o artista sobrevive? Então há um problema muito grande. E hoje o que a gente vê hoje é que os artistas, na sua grande maioria, sobrevivem muito mais de performances ao vivo do que de disco gravado. Então, assim, não é de um disco. É claro que tem outras formas de você monetizar hoje, né? São um canal no YouTube, sei lá... como é que chama? A distribuição das músicas ficou mais simples, porém não tão fácil. Ficou assim, ó, ficou mais pulverizou a distribuição, ou a oferta, pelo menos. Só que como que você cobra por isso? Sendo que está disponível amplamente. Quer dizer, quanto que um Spotify paga para um artista? Quanto que um YouTube... Quando você viu o Spotify, você falou, pronto, agora sacramentou, agora não tem mais jeito. Eu acho que para mim, de verdade, quando chegou já essa etapa aí, eu já estava em outra. Porque assim, o que acontece? Para mim, então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a ver que os estúdios grandes estavam começando a diminuir de quantidade. Então, tinham vários. Aí, de repente, fecha um, aí vai fechando o outro, aí vai fechando o outro, aí vai ficando assim, um que outro. Porque, cara... Se você olhar quanta grana o cara tem que botar dentro de um estúdio de gravação, de equipamento, nunca vai se pagar. O cara faz por amor, porque já se foi o tempo que a gravadora tinha muito dinheiro e botava milhões numa gravação. Não se faz mais isso, né? Hoje até os DJs você vê que faz até na verdade, top, né? O software foi quem meio que fez essa disrupção, porque hoje, imagina, o cara queria gravar alguma coisa, ele precisava ir a um estúdio que tinha a estrutura para gravar. Hoje o cara quer gravar, bota ele no computador aí o software, liga o meu teclado aqui, eu vou gravar, vou emular um som de verdade, vou não sei o quê. Então, assim, você já faz toda a produção dentro de casa. Você vai para gravar o quê? Grandes instrumentos acústicos que você não tem sala para gravar. Uma bateria, um piano acústico, um vocal, não sei, coisas assim que são mais elaboradas. O resto você pode trabalhar em casa infinitamente. Sim.
Até porque, uma história até curiosa, por exemplo, mixagem, a gente sempre fala que quando ela é uma mixagem analógica, você finaliza ela. Porque chega um momento, passa aí, você faz em tempo real, está entregue. Uma mixagem digital que você fecha hoje, amanhã você abre de novo e continua fazendo, depois você fecha, abre, isso aqui, não tem fim. Você abandona ela. Quer dizer que não tem fim, você não termina. cansa. Você não terminou ela, você abandonou ela. Você cansa e abandona. A música Thriller, do Michael Jackson, que inclusive foi gravada com esse microfone aqui, se eu não me engano, foi remixada mais de 100 vezes, até chegar naquela versão que você e eu e todo mundo conhece. Caramba. Então o cara fez 100 vezes. Ou seja, qual a diferença da primeira versão para a 100ª versão? Tudo que tem no meio do caminho, será que o cara realmente tem noção do que ele deve ter ido para frente e para trás 1 milhão de vezes na mesma questão. Né? Mas é o preciosismo, o perfeccionismo, né? E a falta do budget. Uma hora acaba o dinheiro e fala, tá bom, abandona. Sim, tem muito disso. Os produtores falam muito disso. Agora vamos fazer aqui falar um pouco do mercado e tal. Como é que foi a sua mudança aí? Você era um cara do operacional, agora você está na área da produção, do administrativo. Como é que foi essa mudança? Eu acho que foi um processo que começou um pouco antes da minha mudança de fato, né? Porque assim, eu sempre fui, como eu falei antes, assim, uma pessoa que precisava... Porque o freelancer, para ele sobreviver, ele tem que vender o peixe dele diariamente, né? Com camaradagem, com uma presença leve, com amizade, com energia boa e tudo mais, né? E com alguns investimentos que a gente faz em projetos que a gente acredita. Além de toda essa história que eu fiz aqui no Brasil, eu fui trabalhar também nos Estados Unidos com a Bebel Gilberto e fiz várias turnês pelo mundo todo com ela também. E eu participei da gravação de um disco dela, onde a gente gravou um pedaço do disco na Jamaica, um pedaço em Los Angeles, um pedaço na Bahia, com Carlinhos Brown, e um pedaço, o resto do disco a gente gravou em Nova York, onde eu estava morando na época e ela morava também. Esse disco ele foi um disco bem importante, porque teve participação sim, de produtores como o Mark Ronson, que produziu Back to Black da Amy Winehouse, teve produção do John King, que era dos Dust Brothers, do Mário Caldato, que é super conhecido, Jack Johnson, D2, e também do Patrick Dilley, que era o engenheiro de mixagem do David Byrne, trabalhou com vários discos da Marisa Monte, Caetano também, então ele conhecia um pouco da música brasileira. E com o Didi Gutman, que era da banda Brazilian Girls, que era muito parceiro da Bebel. Nesse disco, eu participei ativamente de todo o processo, desde a concepção, as gravações, primeiro gravações mais caseiras, que a gente fez todo o laboratório, para depois ir para um estúdio de verdade e gravar mesmo. E eu fiz, então, a gravação, a produção executiva e nessa época eu já estava fazendo também o management das turnês e tal, como ela estava sendo empresário, então eu estava fazendo essa função também. E o disco foi nomeado ao Grammy americano, não ao Grammy latino. E eu tenho essa nomeação junto com esse disco, né, pelo trabalho que foi executado. Então, ali eu já estava fazendo um trabalho que ele era mais gerencial, mais de gestão e mais de coordenação. Tá. Não tinha a parte comercial envolvida, mas você tinha toda a parte de negociação. Quer dizer, na verdade, quando eu era produtor executivo, eu administrava o budget também dessa gravação. Porque, casualmente, naquela época, isso foi, sei lá, 2010, mais ou menos, a Verve Records, que era a gravadora, ela tinha um budget, a gente tinha, sei lá, $100 mil para gravar o disco. Hoje é um baita de um dinheiro que hoje já não existe mais também. Ainda mais uma gravadora de jazz como a Verve Records, que é um selo de jazz da Universal, mas que o jazz ele é muito legal, mas eu acho que ele não é lucrativo para as gravadoras, então não investem nessa forma. Comercialmente falando, né? Nesse sentido, eu comecei já aí a ter um certo envolvimento com a parte mais executiva da coisa, né? Vamos dizer assim. Só que depois eu voltei para o Brasil, aconteceu umas questões aí pessoais, meu pai faleceu, eu acabei voltando, e eu entrei na Gabson, que é a maior locadora de áudio do Brasil e da América Latina, né, com certeza. Então, eu comecei a trabalhar em produções de espetáculos, porque eu era baseado num teatro no Rio, que era o Teatro Bradesco, e eu era parte da equipe que atendia turnês internacionais. Então, por exemplo, sei lá, Guns N' Roses vai para o Brasil. Pelo áudio do Teatro Bradesco, né? Isso, junto com mais uma pessoa. E eu era parte da equipe Gabson das turnês internacionais. Então, sei lá, o Elton John vem para o Brasil, Deep Purple, Guns N' Roses, Black Sabbath, Justin Bieber. Uma pancada de artistas que eu já nem mais me lembro o nome, mas a gente ia lá, montava todo o sistema de som com uma equipe inteira, fazia toda a mágica acontecer.
Depois ia embora. Participei de algumas edições do Rock in Rio também, inclusive a de Las Vegas, que foi sonorizado pelo Gabi também. Então a gente foi para lá, ficou, sei lá, 20 dias em Las Vegas, fazendo toda a montagem, execução e operação do festival. E voltou. E quando eu voltei, eu comecei... Aí que tá o viro da chave, né? Eu tive um filho, né, cara? Já aí eu falei muda a assim, vida nossa, toda, né? agora é o seguinte, agora é compromisso mensal Agora forte. sim você tem um patrão. Não dá pra... então agora eu tenho um chefe, né? Mas o que acontece, na verdade, eu sempre digo que assim, o filho ele é um divisor de água na vida de uma pessoa porque ele te traz a responsabilidade no teu colo e tá ali na tua cara, assim, né? Te olhando, velho, ó, tô aqui. Você tem que ter comida, tem que ter água, tem que ter casa, tem que ter... Na época não tinha nem escola ainda, mas eu já estava me preparando pro terrível golpe escolar. Mas o que acontece é que eu comecei a procurar alternativas mais sólidas, né? Tá. Mais consistentes. Porque, embora eu ganhava bem até no Gabi, pela quantidade de trabalho que eu fazia, não era algo regular, oscilava muito, né? Quer dizer, um dia eu ganho 2, outro dia eu ganho 15. Pô, não dá para ser nesse nível, né, cara? Como é que você se organiza? Então, logo antes eu concluí o meu... Eu não tinha concluído o meu curso na Estácio de Sá, e eu concluí. Então, graduei, né? Me formei. E eu comecei a procurar coisas, né? Alternativas, assim. Olhar o que tinha no mercado. Eu sempre fui muito ativo no LinkedIn, por exemplo. Sim. E, curiosamente, cara, eu estava um dia passando no LinkedIn e eu vi lá José Rivas, que hoje é o vice-presidente dos Emerging Markets da Shure, fez uma postagem, na época ele era diretor da América Latina, dizendo que estavam contratando uma pessoa para trabalhar de Market Development na Shure. E eu olhei a descrição da vaga e eu olhei linha por linha e falei, cara, tá me descrevendo. Sou eu nessa vaga. Essa vaga é minha. Eu vou pegar esse negócio, nem que seja pelo raio que me parta. Eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego. Eu, não usava terno, blazer, não usava nada disso. Peguei um blazer aqui, uma pasta dali, um sapato dali, um negócio. Me montei inteiro, comecei a estudar como participar de entrevista, montei um currículo animal, assim, bem montado. Imprimi numa folha de alta gramatura... 90? Nem sei, cara, era quase uma cartolina. Eu sei que eu levei para o RH 5 anos depois, o RH fala, foi o melhor currículo que eu recebi na minha vida. Que beleza, valeu a pena. Não, aí, cara, fiz as entrevistas, primeiro com uma menina dos Estados Unidos, do RH de lá, e rolou uma afinidade na hora, assim. Cara, o negócio fui contratado. Legal. E só que eu morava no Rio, e aí eles falaram, para ser contratado você tem que vir para São Paulo. Aí, então, mudei para São Paulo em 2016, e aí entrei na Shure para desenvolver o mercado de sistemas integrados. Sei. Universo... Porque eu não apliquei para essa vaga, eu apliquei para uma outra vaga de Pro. E a vaga de Pro já tinha dono, que era o Fernando Fortes. E aí eu falei... eles me ligaram e falaram... Como eram os sistemas integrados da Shure? Então, aí que tá. Na verdade, o nome não era sistemas integrados, era Installed Sound. Som instalado. Era o nome que estavam dando. Aí eu falei assim, mas som instalado? Mas a Shure faz microfone. Não estou entendendo, não faço ideia do que se trata dessa vaga. Então o RH me ligou um dia e falou assim, olha, tem 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu falei, vou terminar com a boa, né? Falei, me dá a ruim primeiro. Olha, a vaga que você aplicou, ela já tem dono. Eu falei, puta. E a boa? O que pode ser bom depois disso? A boa é que tem uma outra vaga e que a gente gostou muito de você e queria te oferecer essa outra vaga porque a gente acha que você tem potencial para poder pegar essa vaga. Aí eu falei, porra, show de bola. Porque, na verdade, aí voltando um pouquinho para trás, antes desse dia dessa ligação, eu fiz entrevistas online, né? E aí me chamaram para fazer uma entrevista em São Paulo. Aí, me empetequei todo, tá? Eu tinha um cara que era meu vizinho, que era recrutador, eu fiz um simulado, fiz um exercício com o cara, falei, me entrevista aí, cara, para ver se eu vou saber mandar bem. Eu fiz uma investigação de todas as pessoas que poderiam me entrevistar da Shure. Sei. Então, eu sabia assim, o Hélio, é gaúcho. Gaúcho, vou falar de... Porque eu sou gaúcho também, né? Eu vou falar as coisas que são... Vou trazer o cara pro meu lado, né? Aí fui num evento, o John também estava fazendo uma palestra. Um dia eu fui na palestra do cara, antes dessa entrevista, fiz questão de fazer uma pergunta, ele me vê para rolar uma conexão. Tá. Então, foi uma estratégia que eu criei de como conquistar esse negócio, né? E aí, o José Rivas, ele é venezuelano, né? Então, e eu falo espanhol também, assim como eu falo inglês também. E aí, eu cheguei na entrevista...
troquei uma ideia com o John, com o Adinaldo, que me entrevistaram na parte técnica. Ele falou, pô, eu te vi lá na entrevista. Eu falei, beleza, a gente se reconheceu. Aí logo entrou o Hélio, segunda parte da entrevista. Aí o Hélio entrou, tal, começamos a trocar uma ideia, tal, não sei o quê. Eu já sabia até quem era a família do cara, porque era da mesma cidade lá perto da minha família. Então foi uma história engraçada. Aí ele começou a falar em espanhol comigo. Então, hablas espanhol? Sim, claro. Bueno, cuéntame aí, não sei o quê, não sei o quê. Ele começou a trocar uma ideia. Aí em algum momento eu falei assim, não, porque... la língua... Eu falei alguma coisa da língua. E ele falou, língua não, idiomas. Aí eu falei... Puta merda. Aí ele então, levantou e foi embora. Falei, porra, mandei mal na entrevista, né? Aí logo na sequência entrou o José, né? Que era o chefe, né? Que a palavra final era dele. Sim. Aí quando ele entrou, eu já entrei. Olá, José, como está? Tudo bem? Comecei a mandar em espanhol a entrevista com o cara. Já arranquei espanhol, fiz a entrevista inteira com ele em espanhol. Ele gostou de mim, deu tudo certo. Fui embora e aí rolou, porque... acertei com a pessoa certa, né? Caramba! E aí, cara, entrei. E aí entrei e falei assim, porra, beleza, aceito, né? Quando o RH me ligou, falou, você tá afim? Eu falei, olha, cara, eu quero entrar na casa. Se eu vou entrar pela porta da frente ou pela janela do banheiro, não me importa. Depois eu mudo de quarto. Tá. E aí da Shure, você foi pra... aliás, tem muito esse negócio da pronúncia, né? Uns falam Shure, no Brasil Shure, Shure, né? O nome certo seria Shure. Bom, no Shure, cara, é o seguinte, a minha primeira... Curiosamente, tem dois fatos curiosos, né? Porque quando eu entrei e falei assim, gente, e aí, faz o quê? Porque sistema instalado aqui, só tem microfone, o que pode ser instalado? E aí, né? que era? Não, aí era toda a parte corporativa, né? Então, o microfone de teto, as soluções de conferência, essa abordagem para resolver salas de reuniões, era um universo que eu desconhecia. Sim. Então, embora seja lado a lado, o cara de Pro nunca ouviu falar disso daqui. Né? O cara daqui já ouviu falar de Pro, por exemplo. Mas eu curiosamente, eu recebi uma lista, assim, aí 400 nomes com gente que eu nunca tinha ouvido falar. Falei, o que eu vou fazer aqui? Não, olha, você pega essa lista, liga para todo mundo. E a primeira pessoa que eu peguei o telefone, liguei, alô, é Marçal? Aí eu falei com o Marçal, né? Eu sou o Didier, sou o novo da Shure aqui e tal, não sei o quê. Foi a primeira pessoa que eu falei. Sim. Assim como o primeiro evento, a primeira palestra que eu fiz também foi junto com a Diller, num evento aqui. Até falei na época, assim, Marçal... Primeiro evento, primeira palestra, bati meu recorde em 50 pessoas na plateia. Hoje a gente faz palestras assim para, sei lá, 150, 200, 300 pessoas e com o pé nas costas. Mas eu morria de medo, velho. A primeiro webinário que eu fui fazer na Shure, tinha que fazer sobre produto. Estudei o negócio, escrevi, trás para frente, de frente para trás. Fui para uma salinha desse tamanho fazer junto com o John, que ia fazer comigo, né? Não tinha nem vídeo, cara. Era só áudio. PowerPoint, eu tinha que ficar lendo e explicando o produto. Meu, eu primeiro, me deu uma dor de barriga antes de começar. 2 minutos antes, eu falei, cara, preciso do banheiro. Bom, fui lá, deixei metade de mim no banheiro e voltei, né? E quando eu voltei, cara, ele assim, e aí, tá tudo certo, pode começar? Pode começar. Eu falei, não, tô tranquilo, tá de boa, vamos começar. Quando ligou a luz vermelha, velho, começou a me dar um ataque cardíaco. Assim, eu comecei, o coração ficou cara, batendo que nem louco. Eu comecei a falar, Travou. Eu comecei a me sentir gaguejando. Eu juro por Deus, assim, eu tô falando 2 minutos, cara. O John tava do lado trabalhando assim, respondendo alguma coisa de e-mail, porque ele tava vendo, tava tudo certo. Eu peguei na mão dele, só que eu não podia parar de falar, né? Porque eu tava no meio da apresentação. Ele olhou assim pra mim e fez uma cara do tipo... O quê, velho? Aí depois eu falei, cara, você não viu, cara? Eu tava quase morrendo na sua frente, cara. Eu quase tive um ataque cardíaco, cara. Pra você assumir aquele negócio, porque eu tava... Em algum momento eu ia cair pra trás morto. Duro. Caramba. Depois daquilo, cara, foi assim... Falar em público não é fácil, não. Mas requer muita prática, né? Desenvolvimento vem com o tempo. Eu aprendi 2 coisas nessa de falar em público, porque eu ficava muito nervoso. E aí 2 coisas. Se o cara te faz uma pergunta, se você é um tema que você não conhece, você tem que trazer o assunto de volta para um lugar onde você conhece, dizendo, vou tentar entender esse negócio e vou te trazer uma solução, por exemplo. Tá. Mas outra é você emendar e não parar de falar. É mais ou menos como eu estou fazendo aqui agora. Vai indo. Vai indo e foi, né? E aí termina e as pessoas gostam, você trouxe bastante informação, falou pra caramba. Eu sou um comunicador, no final das contas. Precisou ser. E olha que eu tô sóbrio. Se tivesse aí, meu irmão, nossa, era podcast que virava de uma semana. É bom, a gente aprende a ser, né? Quando a água bate, né? Não, e tinha que dar palestra, tinha que fazer apresentações, encantamentos, mostrar produtos que as pessoas desconheciam. E nisso foi ótimo, porque, na verdade, o que acontece? Eu entrava numa sala de conferência como essa, e os caras com problemas de áudio, eu usava todo o meu background de
de alinhamento de mega sistema, de gravação, de refinamento auditivo. Eu entrava na sala e falava, não, o teu problema aqui é o seguinte, o teu problema é isso daqui, aquilo ali, velho. Não tem eu. Então, propriedade para falar. E o áudio, ele é... Não é que nem vídeo. Se você olhar para essa tela, você fala assim, não, ela tá com uma... Né, tá legal, não tá pixelado, tô com uma definição boa, ela tá ok, né? Você vê, tá laranja, amarelo, verde e tal. Você tem cores. O áudio, como você dimensiona se ele tá bom ou se ele tá ruim? Existe uma questão que a gente fala Só que ouvindo. Então, mas depende de quem está ouvindo, porque tem a questão da psicoacústica. O teu estado emocional no dia de hoje impacta em como você recebe o som e como você define se ele está bom ou ruim. Vou te dar um exemplo. Você ganhou na Mega Sena hoje, você ficou rico. Você chegou aqui, o som tá uma merda. Foda-se. Tô rico. O que me importa se o som tá uma merda, velho? Tô cagando. Agora, não, putz, velho, você chegou aqui, o som tá... sei lá, o melhor som do planeta. Você tomou um corno, velho. Você perdeu dinheiro, você bateu o seu carro. Cara, nada vai estar legal nesse dia. Essa que é a verdade. Então, o teu estado de espírito... Por que acontece? Não há uma cor. Eu não olho assim... Ó, tá azul, significa que tá bom. Então, não é palpável. Depende muito da minha... Da opinião e estado de espírito. Do meu estado de espírito. Por isso que, na música, muitas vezes... O artista, quando ele tá nervoso, ele vai num palco, ele pede, sobe isso, sobe... Aquela história do Tim Maia, né? Mais grave, mais médio, mais agudo. Pô, é tudo, né? Então, aí você... Sobe mais, aí você vira lá, você encosta assim... Você nem mexeu, você só fez a intenção. Tá bom, não mexe mais que agora tá bom. Então, é mais ou menos a mesma coisa, porque o cara só quer ter a segurança de olhar pro lado e ver que tem alguém ali fazendo alguma coisa em função da necessidade dele, né? É um apoio emocional. E hoje você tá na QSC. Hoje sim, na QSC, né? É um desafio bastante grande aí, porque eu saí de uma função, assim... É um movimento que eu chamo... Também no administrativo, no gerencial. Né? Agora mais... Cada vez mais, né? Eu já vinha muito desenvolvendo um trabalho, não de gestão, mas orientado a projetos, orientado a negócios. Né? Então, dentro da Shure, o nosso cargo chamava Market Development, que em outras empresas se chama de Business Development. Ou seja, é um gerador de demanda e gerador de negócio para a fábrica. Então, eu ia no cliente final, gerava a demanda, trazia para um canal que ia lá, ofertava soluções, vendia, normalmente com a solução que eu estava desenhando junto com ele, e todo mundo ficava feliz, né? Eu gerava demanda, o canal vendia, o canal comprava da fábrica, e aí ficava fazendo aquele 360. Hoje, a gestão que eu faço é uma gestão de canais, né? Então, eu não vou mais gerar negócio, porque também o produto é diferente. O produto da QSC não é um produto que aparece na cara, na vitrine, como um microfone. Ele fica por trás da cortina, ele fica escondido num rack, fica embaixo da mesa. Quer dizer, ele não está em evidência, né? Mas ele está fazendo toda a mágica, todo o controle por trás da cortina. Então, é um trabalho um pouquinho diferente. Eu falo que é um movimento que foi um movimento lateral-vertical. Porque, ao mesmo tempo que eu fui para o lado, eu fui para cima, no sentido de como eu opero o trabalho, né? Como é o meu dia a dia de trabalho nesse sentido. Ô, Didier, me fala uma coisa. Qual que é o foco, ou os focos, né, da QSC hoje no mercado, em produtos, soluções, etc.? A QSC, ela, para quem não conhece, assim, QSC quer dizer Kilter Sound Company. Tá? Então, o Patrick Kilter foi o fundador da empresa uns 50 anos atrás e basicamente era uma empresa de amplificador e alto-falantes para instrumentos musicais. Então, é uma empresa muito forte em fabricação de caixas e de amplificadores. Foi assim que ela ficou muito conhecida. A partir dos anos 90, eles começaram a trabalhar com soluções baseado em tecnologia IP, né? Em CobraNet, soluções baseado na rede Ethernet. Naquela época também não tinha tecnologia suficiente para fazer o que se faz hoje em termos de infraestrutura, de cabos, de switches e de rede, propriamente falando. Mas, num determinado momento ali, no início dos anos 2000, na primeira década, assim, os engenheiros que foram os mesmos caras que criaram o CobraNet, que foram os mesmos caras que ajudaram a criar também o protocolo AES-67, que é um protocolo de interoperabilidade entre diferentes protocolos de rede, como o QLAN, que é proprietário da QSC, e o Dante, que é proprietário da Audinate, por exemplo. Eu falo que eles são protocolos primos, né? Que eles usam o mesmo tipo de infraestrutura, eles não se conversam diretamente, mas através de um protocolo de interoperabilidade, que é o AES-67, eu consigo comunicar um cara com o outro. É como se eu tivesse um Google Translate, um alemão e um japonês de um lado, e os caras se falam através dessa plataforma, desse protocolo.
Então, eles começaram a desenvolver mais soluções em rede. Então, a partir de um determinado momento, a QSC se tornou muito conhecida também como um fabricante muito forte de processamento de sinal, né? De DSPs, né? De processamento de sinal digital. É claro que, a partir do momento que ele tem o protocolo de transporte de áudio em rede, de transporte de áudio e vídeo em rede, eles começam a fabricar outros periféricos. Então, Sim. hoje... para ficar muito mais claro ainda, hoje existem... A QSC foi dividida em 2 divisões, né? Então, tem a divisão de Pro Áudio e tem a divisão de projetos. Então, quando você entra no site hoje, você vai... O site te pergunta, você quer ir no site qsc.com, que é o mundo Pro Áudio, ou você quer o qsys.com, que é o mundo projeto. Qual é a diferença? Claro que há um overlap de alguns produtos, mas assim, toda a comunicação que você faz para o mundo de uma locadora, de um evento, ele é bem diferente de uma comunicação que você faz no mundo de projeto, né? Sim. Então, a verdade é que existem então esses 2 sites, né? Então, qsys.com e qsc.com. O meu mundo é um mundo mais QSys, porque eu trabalho com projetos. Então, toda essa parte de projetos que a gente faz, ele está dentro desse portfólio, que é essa família que se integra a todo esse universo de outros parceiros que tem por fora. Então, hoje, na verdade, a QSys, né, usa muito o conceito de AVC, áudio, vídeo e controle. Cada vez mais... O próprio cérebro, que é o processador, ele faz muito mais do que processar áudio. Processa áudio, transporta vídeo, faz automação, controles. Então, hoje a plataforma ela permite que eu ligue e desligue telas, que eu suba e desça cortinas, que eu mude dimerize luz, ou mude luz, ou ligue e mude a temperatura do ar-condicionado, controle projetor. Ou seja, é uma plataforma que diariamente ela cresce mais as funções de controle que ela tem disponível. Muito legal. Então... É um ecossistema. Que são coisas necessárias, que antigamente a gente talvez não se preocupava, né? Então, na verdade, o que acontece? A pandemia, ela fez uma... O que a pandemia trouxe? Né? Trouxe um monte de problema e trouxe... Teve quem teve problema e teve quem teve soluções. Essa que é a verdade, tá? Então, por exemplo, para mim foi bom porque eu tive home office, né? Eu consegui finalmente ter o home office. Claro que todas as coisas ruins não justificam as coisas boas, mas aconteceu durante todo esse processo uma transformação digital, uma aceleração da transformação digital. O que acontece? Antes da pandemia, quantas pessoas utilizavam Zoom, Teams, essas ferramentas? É verdade. Eram poucas. Quanto pouco. você se deslocava de avião para você ter uma reunião? Muito mais. Muito mais. Então, o que acontece? Na pandemia, todo mundo teve que ir para casa e entrar no universo digital. Entender o que é um FaceTime, um Skype, Então, hoje, 99% das pessoas aderiram a ferramentas de colaboração. Ferramentas de colaboração são muito boas e são muito práticas quando você tem o seu laptop, é só você e eu falando com você, de 1 para 1, que é o que a gente fala. Agora, no momento que você bota uma sala de conferência, você traz outros desafios. Porque daí você tem que botar uma câmera centralizada, que pega toda a sala, você tem que botar múltiplos microfones. Aí, vamos supor, será que é esse tipo de microfone que o empresário espera ter dentro de uma sala de reunião? Não, ele não vai querer esse tipo de microfone. Até porque o cara está trazendo o laptop, ele está fazendo uma reunião executiva, ele quer falar com o time dele. Ou seja, eles querem soluções não disruptivas, né? Rápidas e práticas então, também, né? E ele quer também, a questão estética é muito importante. Ele quer entrar, ele não quer ter nada na mesa. Falei, tá, mas se você não quer ter nada na mesa, onde que eu vou botar as coisas? Então, aí beleza, lança-se microfones de teto, microfone de parede, quer dizer que você começa a deixar a mesa limpa, né? Eu fui num cliente Estamos sempre sendo ouvidos e filmados. do segmento financeiro e o cara falou assim, velho, ele tinha um sistema de conferência assim na mesa, ele falou, não, cara, eu quero trocar isso daqui, quero botar o microfone, arrancar essa plantação de microfone da minha mesa. E era literalmente isso, parecia que brotava microfone. Então, essa transformação fez com que a tecnologia, o mundo da colaboração, ele explodisse. Então, hoje, todas as salas têm demanda de você ter uma solução de vídeo, uma solução de áudio, uma solução de compartilhamento de conteúdo, salas de reunião de empresas, né? Então, se você olhar o mercado de locadoras, de shows, de eventos, ele é um mercado maduro. Você não tem como duplicar esse mercado, porque você não vai ter o dobro de shows, você não vai ter o dobro de audiência, você não vai ter o dobro de banda de uma hora para outra. Agora, o mundo empresarial, ele está se renovando e crescendo o tempo inteiro. Então, ali está o grande potencial de negócio do mercado. A pandemia mudou muita coisa, né? Então... E os players mudaram. Quer dizer, a forma como as coisas acontecem, ou seja,
talvez o nível que a gente está hoje de adesão a tecnologias digitais e a ferramentas de colaboração aconteceria em 10 anos, mas aconteceu em 2. Né? Quer dizer, daqui 10 anos a gente já está onde a gente está hoje, se não tivesse acontecido uma pandemia, por exemplo. E hoje a gente pode fazer uma reunião parte presencial, parte móvel e parte remota. Né? E acho que é o que mais as empresas procuram. Antigamente só tinham 2 fabricantes no mundo que faziam esse tipo de coisa com muita qualidade. E, na época, esse tipo de ferramenta se chamava telepresença. Então, a telepresença é o seguinte, é como se eu estivesse falando com você, só que, em vez de eu estar olhando você aqui, é uma tela e você em tamanho real na minha frente. Então, sentavam 3, 4 pessoas numa sala assim meio curvada, numa mesa meio curvada, e do lado de lá tinham mais 3, 4 telas também curvadas, com a pessoa em tamanho real, ou seja, eu tinha que ter uma telepresença de um lado e você uma outra telepresença do outro lado, e parecia que a gente estava no mesmo lugar, sendo que você estava em Nova York e eu em São Paulo, por exemplo. Muito louco isso, né? A tecnologia, né? Que veio para ajudar. Então, só que isso custava um rio de dinheiro. Né? E hoje você consegue fazer coisas muito mais superiores ainda. Porque o objetivo, o que é? Você ter uma imersão, né? É você entrar ali... Ou seja, a gente tem uma associação que rege a indústria audiovisual que se chama AVIXA, né? Que é Audio Visual Integration Experience Association, ou seja, Associação da Experiência de Integração de Áudio e Vídeo. Tá frio, né? Tá friozinho. Então, o que acontece? Esses caras falam que se você entra numa sala e um dos elementos da sala não tá legal, você não tem a satisfação, você não tem a experiência adequada. Porque a experiência de um ambiente colaborativo é assim, a tela, ela está do tamanho certo para a minha distância. Né? Uma harmonia, né? Eu consigo enxergar o conteúdo que está sendo exibido. A luz está muito forte ou está muito fraca, fazendo com que eu fique cego. Esse desconforto acaba... Tá muito frio, tá muito quente. Tudo isso impacta no... Foi boa a reunião? Ai, cara, passei tanto calor que foi uma merda. Tipo assim, sabe? Ou seja, nem estava relacionado ao áudio e vídeo. Mas você vê como a sensação do cara foi ruim porque ele teve um desconforto. E é um fator preponderante aí, né? Para que tudo ocorra bem, né? Então, por isso existe essa associação que tem todas as normas, tem todos os... quer dizer, você tem como saber que tamanho de tela eu tenho que botar para uma distância X que eu vou estar com o meu usuário. Então, aí beleza, mas que tipo de conteúdo você vai ver? É um vídeo que você vai passar ou você quer fazer uma análise de planilha de Excel? Pô, se for uma análise de planilha de Excel, cara, tem que ser alta definição. Você enxerga os pixels e às vezes você não dá definição, você não tem a leitura. Sim. Então, quem é o teu tipo de usuário? É um usuário mais velho, um usuário mais jovem? Ou seja, cara, você faz uma análise de caso a caso para poder estar... É o chamado site survey, né? Assim, você faz para você encontrar a solução... O que você precisa? O que a sua empresa faz? O trabalho de um integrador, de um fabricante nesse momento, em alguns momentos, né, quando você está indo entender a necessidade, é ser a escuta. Eu sempre falei assim, ó, eu sou tipo um farmacêutico. Você vai me dizer qual é a dor e eu vou te dizer qual é o remédio que você tem que tomar. Então, tá doendo aonde? É na barriga? Toma esse remédio aqui. É no ouvido? Toma esse outro remédio aqui. Então, para cada tipo de dor, você vai ter uma solução diferente para você atender o problema do cara, entendeu? Entendi. Por isso são sistemas integrados também, né? Que se chama... Tem que ser, né? Tem que ser, porque as coisas se integram. Não tem um fabricante que faz tudo. Você tem uma mistura de tela, luz, microfone, som, captação de vídeo, captação de áudio, reprodução de áudio, acústica. Bom, acústica então nem se fala, né? O primeiro item que é esquecido é ele. Muitas das vezes o cara gasta muito equipamento e põe aonde? É naquela sala de azulejo ali. Não, cara, é que acontece, acontece o seguinte, um projeto corporativo, uma sala de reunião foi feita dentro do escopo de uma obra feito por um arquiteto. O problema é que, nada contra arquitetos, muito pelo contrário, mas é que dentro da estrutura de ensino de um curso de arquitetura... Não é engenheiro de áudio, né? Não, mas não precisa ser engenheiro de áudio. A questão é que ele estuda conforto acústico e ele estuda acústica também. Em um período do curso de arquitetura, o cara estuda lá, 4, 5 meses, ele estuda acústica. Sim. E isso não toma a relevância suficiente que deveria ter. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você aluga uma laje corporativa e monta um escritório, você aluga a laje. E aí você vai montar o seu escritório. Então, é box na box, né? Você vai montando as... Então, normalmente, nem sempre o cara faz a parede até o teto e nem até a laje de cima e nem até a laje de baixo. Verdade. Às vezes fica limitado ali. Então, o som vaza de uma sala pela outra. É um monte por de exemplo. detalhes. Né? E também, assim,
O cara apresenta como? O cara a grossura das paredes. Também. E o cara faz um projeto acústico, às vezes, um projeto arquitetônico, e mostra para o cliente assim, olha como vai ficar. E faz aquele 3D, né? Bacana, bonito. Tá lindo. Aqueles croquis e tal, aquelas animações. E lindo, tudo de vidro. Lindo de ver. Péssimo de escutar. Porque você entra assim, é um ambiente extremamente reverberante. E é tendência, né? Tudo é de vidro hoje em dia. Para todo mundo ver tudo e tal. Parede que pode escrever. Então, assim, são várias coisas. Eu sempre digo que problemas acústicos são resolvidos com soluções acústicas. E, assim, a tecnologia está ali para aliviar um pouco o problema, mas ela não vai resolver o problema. Então, eu sempre falo assim, você está com o problema, mas peraí, desliga toda a tecnologia. Você continua com o problema? Continua. Então, o problema não é na tecnologia, velho. O problema está no teu ambiente, você tem que mudar aqui alguma coisa. Então, a relevância de que as pessoas considerem os temas acústicos é muito grande, né? Didier, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que foi bem bacana, eu queria que você desse uma dica aí, falasse alguma coisa sobre quem quer se posicionar no mercado aí, quer entrar nesse mercado. Comece por onde? Entregando cafezinho? Bom, é sempre bom começar por baixo, que você vai aprender, né, da base da pirâmide até ir para cima, né? Eu ainda não cheguei no topo da pirâmide, estou tentando ir naquela direção. Tá lutando. Estou no meio do caminho ainda. Tá na luta. Mas, eu acho que, assim, coisas que fizeram a diferença para mim, tá? O fato de eu me comunicar em inglês e espanhol foi determinante para eu estar onde eu estou hoje. Então, assim, faz muita diferença para a empresa. Hoje o mundo está cada vez mais globalizado, então, assim, é necessário que a gente consiga se comunicar em outros idiomas. Faz toda a diferença. Às vezes isso vai determinar... Essencial, né? Então, a gente tem o azar, né? Assim, não sei se é um azar necessariamente falando, mas assim, o fato de que a gente é um país gigante que fala o português dentro de uma América Latina que todo mundo fala espanhol e onde a gente está embaixo do gigante americano que fala inglês, nos coloca numa posição meio desconfortável, porque a gente não tem conteúdo, muito conteúdo em português, a gente tem traduções que são mal feitas. Softwares em inglês. Cara, é tudo muito difícil. Ou seja, você vê, a língua mãe do mundo é assim, o idioma comum a todas as... Né? Assim, talvez daqui a pouco seja o mandarim, mas hoje, por enquanto, ainda é o inglês. Então, assim, se você fala inglês, você se comunica com quase todo mundo. Seria maravilhoso. Agora, né? tu sabe que, por exemplo, tanto para quando eu fui contratado pela Shure, ou assim, essa história agora na QSC também, o fato de eu me comunicar em espanhol, porque assim, a gente trabalha na América Latina, bem ou mal. Então, como é que eu me comunico com os meus irmãos... Né? Argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, de toda a América Latina, do México para baixo, se eu não consigo me comunicar em espanhol. É parecido, mas não é igual. E se você não fala... E assim, eu dei a sorte que o meu padrasto é uruguaio, então sempre tive espanhol dentro de casa. Né? Eu morava perto do Uruguai, eu ia para o Uruguai todo verão para passar férias lá. E a minha mãe é professora de inglês, então sempre tive o inglês dentro de casa também. Recomendo a todo mundo botar seus filhos para caliente para uma mulher lá, já não pode pegar mal, né? Cara, olha, você pode mandar umas gafes, né? Mas assim, o fato de você se comunicar, isso abre muitas portas. Às vezes você pode não ser tão bom tecnicamente, mas se você tem o que precisa para você se comunicar com as pessoas, isso já é 90% do caminho. Obviamente, eu assim, acho que tem muito a melhorar o sistema de ensino brasileiro. Acho que essa questão de você tem que ter um diploma só para alguma coisa, eu acho questionável, mas ainda é muito solicitado. Então, faz uma diferença você ter uma faculdade. É claro que faz. A gente podia sair mais bem preparado para o mercado, para a vida de uma escola, de uma faculdade. A minha crítica é um pouco nesse sentido. Mas, assim, é necessário que você tenha também essa bagagem para comprovar que você estudou, que você tem um conhecimento mais avançado, mais baseado na academia, né? E também fazer assim... quando eu comecei a entrar na Shure, no mercado de integração, a primeira coisa que eu fiz é onde que eu vou buscar mais conhecimento. Porque eu já tinha todo o conhecimento de áudio, já era formado, tudo mais, mas eu não sabia nada dessa parte. Então, onde que eu encontro informação? É nos fabricantes. Então, assim, a própria QSC tem... cursos online que são fantásticos, assim, ensinam muita coisa. E todos os outros fabricantes também têm suas próprias... Claro que são muito... Cada um direciona um pouco para o seu universo para encontrar muita coisa. A própria Avixa, que também tem um monte de cursos e certificações interessantes, como, por exemplo, hoje eu sou um CTS, que é um Certified Technology Specialist. É uma certificação de tecnologia audiovisual
que é reconhecida no mundo inteiro, que é feita por essa associação que se chama Avixa. Então, eu recomendo que as pessoas... acho que você aprende muito a parte acadêmica estudando online e você complementa fazendo na prática. A mão certeza. na massa é a melhor escola, né? É uma das melhores escolas, porque assim, uma coisa é você aprender só com a mão na massa, você vai dar muito a cabeçada no negócio, sabendo que, mas se você for por ali é mais curto. Então você demora mais para... É uma junção, né? E às vezes você pega uns vícios. Então, eu acho que trabalhar normas junto com a prática, essa fusão é muito interessante. E uma coisa eu digo para todo mundo, o mercado é carente de profissionais. Então, se há um mercado, se você se forma engenheiro e gosta de áudio e vídeo, tem 20 empresas querendo te contratar nesse momento. Olha só, hein, galera. Não, é verdade mesmo. Eu sempre falava muito para essa galera que trabalha com áudio, porque durante a pandemia tive muitos amigos que sofreram absurdamente assim de passar fome, de virar Uber, de não ter nada de dinheiro durante muitos meses, né? Por causa da pandemia, porque parou todos os eventos. Mas o mundo da integração, os projetos, eles continuaram acontecendo. E é um mercado muito amplo, só que assim, você tem que manjar de áudio, de vídeo e de integração. A indústria não é uma indústria só de áudio. O cara que é de áudio, ele tem uma tendência a achar que o universo é um universo apenas de áudio. Não, velho. A experiência ela é audiovisual, tanto é que é a indústria audiovisual. Então, você tem o áudio, você tem o vídeo. E agora você tem controle, integração e as coisas que integram tudo isso. Eu acho que conhecimento nunca é demais e tem que se jogar, tem que meter a cara. Eu só consegui as coisas que eu consegui porque indo sem freio. Eu meti a cara e eu me quebrei várias vezes, mas ao me quebrar, eu aprendia, me reconstruía e eu voltava mais forte para chegar, né, fazendo melhor. A persistência é a chave, a persistência. Não tem que ter medo de errar, né, velho? Sim. Você tem que se jogar. Quando você é jovem, você pode fazer isso, porque as pessoas... deixa, o cara... Depois de velho, que nem eu tô agora, me jogar pega mal, né? Mas assim... Mas já tá encaminhado, então já tá na estrada certa. Exato. Né? Ô, Didi, quem quiser falar com você, você tem um Instagram, alguma coisa aí para falar? Tenho. Eu tô em todas as redes, na verdade, para quem quiser me achar, né? Mas o meu Instagram é mais fechado para quem eu conheço, que tem como que fala foto, seu nome? Foto das crianças, essas coisas, né? Nem todo mundo vai querer ver, mas é Didier, D-I-D-I-E, Cunha. Mas podem me encontrar também no LinkedIn, onde eu compartilho muitas coisas lá. Eu acho... lá vocês vão poder falar comigo por onde vocês quiserem, na verdade. Se você quiser botar aqui embaixo, em algum lugar, aí meus contatos, meu e-mail, fique à vontade. Do vídeo, né? Pode botar, tá tranquilo. Sou uma pessoa super acessível, eu moro no Rio hoje em dia, então para quem estiver no Rio, estiver passando pela praia e me ver, pode me dar um alô. Sem problemas, Vai ser pouca gente, né? Dá até para tirar uma foto, se quiser. Aí já acho demais, mas não vou querer tanto, né? Vou poupar essa galera. Mas, então, eu tô sempre por aí viajando, tô sempre em São Paulo também, porque é aqui o nosso grande mercado, né? Então, fiquem atentos, eu sempre vejo muitas oportunidades de trabalho no LinkedIn. Todas as empresas hoje têm um auditório, precisam de um técnico de áudio e vídeo. Tem trabalho para todo mundo, basta vocês estarem capacitados e estarem assim, qualificados para poder, enfim, ingressar numa nova jornada e, com sorte, ter sucesso e prosperidade. Beleza, Didier Cunha, aqui o nosso convidado do Dealer Talks. Ele que é da QSC. Obrigado pela presença. Foi um prazer, obrigado aí. Estamos às ordens. Legal, Dealer Talks aqui, falando com pessoas... Inaugurei, é isso? Inaugurou. Garoto bom, aí sim. Nova fase aí. Sobre áudio, vídeo, né? Soluções e a integração de tudo isso daí, que é um mercado que tem muitos produtos, muitas empresas e muita coisa aí para... Recomendo quem quiser ir lá, qsys.com, né? QSYS.com. Vai encontrar o universo inteiro de tudo que você possa imaginar de áudio, vídeo, controle. Show de bola. Vamos para lá então, vamos conhecer. Bom, obrigado pela sua presença e até a próxima. Valeu!